O que é a vossa vida? E ele, logo em seguida, acrescenta o seguinte: sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, o que é a vida? A vida é fugaz. A vida é passageira. A vida, irmãos, ela é como a neblina que aparece e desaparece na voragem do tempo. No início desta semana, milhões de pessoas foram aos cemitérios para lembrarem de seus queridos que tiveram vida aqui neste mundo e hoje descansam. Uma pequena frase que você não pode esquecer: a sua vida não pode ser desperdiçada. Tem muita gente desperdiçando a vida, matando a vida, o tempo, realizando muitas atividades que não levarão a nenhum lugar. Tem pessoas que gastam 4, 5, 6 horas diante de uma TV, matando a vida. Tem pessoas que fazem coisas que matam a vida. E quando a gente olha para o mundo, assim, a grosso modo, a gente vê que o mundo está voltado completamente para o materialismo, isto é, para as coisas supérfluas da vida. E as coisas consomem o tempo das pessoas mais do que as próprias pessoas. Isto é, nós devíamos gastar tempo com as pessoas e menos com as coisas. Gastar mais tempo com os filhos e menos com outras atividades fora do trabalho. Então, o materialismo hoje está consumindo a vida de milhões e milhões de pessoas. Não sei se foi quarta-feira ou quinta-feira que apareceu um noticiário na TV dizendo que milhares de pessoas foram a alguns lugares para saldar dívidas. Os senhores escutaram essa notícia? Eu até escutei uma notícia dizendo assim: fulano de tal devia 100 mil reais e conseguiu negociar para 16. Alguém chegou, ouviu isso? Então, irmãos, hoje as pessoas estão endividadas, estão atoladas financeiramente, e a vida dessas pessoas está sendo consumida pelo materialismo, pela ansiedade, pela preocupação. Cristo, quando começou o ministério dele, ele preocupado com a vida das pessoas, sabe o que Jesus disse? Note o que está em Mateus capítulo 6, por favor. Mateus 6, verso 25 e 26. Diz assim o texto, Mateus capítulo 6, verso 25 e 26. Depois o 31 em diante completa. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E Jesus acrescenta no verso 31, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E agora o conselho de Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos, um cientista, para descobrir como melhorar, ou melhor, como ajudar as pessoas a terem menos ansiedades, ele fez uma experiência com uma mãe ovelha.
Ele pegou uma ovelha e 2 filhotes, comprou arames farpados, cercas de madeira, e fez um cercado, colocou uma madeira no centro daquele cercado, pegou a mamãe ovelha, colocou dentro daquele círculo, depois pegou um filhote e colocou junto ali com a mãe ovelha. Logo em seguida ele pegou uma bomba caseira, acendeu, jogou dentro daquele círculo, daquele cercado, a bomba explodiu, e quando houve a explosão, a mamãe ovelha, que tinha sido amarrada de propósito pelo cientista, ela começou a gritar, berrar, pular, e o filhote que estava solto, quando ele ouviu o barulho, ele começou a pular, berrar, e se aproximou da mamãe ovelha, tremendo ali, ansioso, preocupado, e se aconchegou ao lado da mamãe ovelha e ficou ali. Rapidamente o cientista pegou aquele filhote, levou para um laboratório e fez alguns testes, alguns exames, para ver a alteração das batidas cardíacas e pressão e assim por diante. E anotou tudo. Depois de um certo tempo, ele voltou ao cercado, tirou a mamãe ovelha, colocou o segundo filhote, sozinho agora, e deixou ali. Pegou uma outra bomba, acendeu, jogou no cercado, a bomba explodiu, e aquele filhote, quando ouviu o estrondo da bomba, ele simplesmente começou a pular, berrar, desesperado, se arranhando ali, naqueles arames farpados. E o cientista foi, pegou aquele filhote, levou para o laboratório, fez os mesmos tipos de análises clínicas. E qual não foi a surpresa daquele homem, ao perceber uma tremenda diferença entre o primeiro e o segundo filhotes? A conclusão que ele chegou: o primeiro filhote teve menos preocupações, menos ansiedades, menos preocupações, menos temores, porque ele teve aonde se aconchegar, aonde chegar, aonde jogar os seus temores na mamãe. O segundo não teve. Quando você olha para o planeta Terra com 7 bilhões e 100 milhões de habitantes, nós podemos ver um mundo como se estivesse cercado por arames farpados, aonde bombas explodem constantemente, usando uma linguagem figurada, aonde os problemas se avolumam dentro e fora de casa. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, mais de 30 anos, adventista, e ele chorando disse: pastor, ore pela minha esposa. Ore pela minha esposa, porque ela chegou para mim pedindo o divórcio. Aquele homem chorando, adventista de berço, a esposa na igreja, aquele homem aflito. As bombas explodem constantemente. Problemas financeiros, problemas conjugais, problemas de filhos, problemas de vizinhos, problemas com irmãos na igreja, problemas no trabalho, enfim. Nós temos uma série de preocupações, e Jesus, olhando para aquela multidão, disse: olha, não andeis ansiosos, porque vocês têm um Pai aonde vocês podem chegar e descarregar as vossas emoções. Por favor, quando você tiver uma dificuldade na vida, não procure primeiramente o pastor ou o ancião da igreja. Procure aquele que é o perito em solução de problemas. Não existe, digo isto para os senhores, assino embaixo, não existe um problema que Deus não tenha solução. Amém? Não existe um. Deus tem solução para todos os problemas da nossa vida, não importa
Quantos e quais? O apóstolo São Paulo, falando sobre o contentamento, sobre a alegria, sobre a paz de viver, ele escreveu uma coisa fantástica. Por favor, olhe o que está escrito na primeira carta ou epístola de Paulo a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, o verso 6 a 8. Leia sempre este texto em sua casa. Lembre-se deste e do anterior. E Paulo diz assim, capítulo 6, verso 6 a 8 de 1 Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, com alegria, isto é, ser piedoso, crer em Deus, confiar em Deus com alegria. E ele diz mais: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Que verso fantástico. Quando nascemos com as mãos fechadas, chorando e sem nada. Não foi isso? É só você perguntar à sua mãe se foi verdade ou não. Você e eu nascemos com as mãos fechadas, chorando e sem nada. E um dia, quando você e eu deixarmos este mundo, deixaremos sem nada. Isto é, não vamos levar nada a não ser a roupa do corpo que alguém vai colocar em nós. Eu nunca vi uma pessoa sendo levada para o cemitério e atrás o carro de mudanças. Você já viu isso? Nunca, você vai ver. O homem mais rico do mundo não consegue fazer isso. O que Deus está querendo dizer? Ele está querendo dizer, tudo que você tem entre o nascimento e o término da vida, tudo é emprestado. Tudo, sem exceção. Tudo. Jó disse exatamente isso lá em Jó, capítulo 1, verso 20 e 21. Nu, vim do ventre materno e vou voltar sem nada. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o que disse Jó. Portanto, queridos, a vida, ela tem as suas façanhas, as suas dificuldades, e ela nos leva muitas vezes a ficarmos ansiosos, preocupados, mas temos que ter a fé que Jó tinha, a confiança em Deus. Eu vou voltar ao primeiro texto, Lucas capítulo 12, por favor. Jesus falando que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Note bem. Jesus, ele é sábio. E ele está dizendo, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. E ele conta a história de um homem que fez dos seus bens o Deus, que fez da sua vida, ou melhor, fez a vida girar em torno de tudo que possuía, menos de pessoas. E o verso 20 diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Eu comecei a pensar nesta pergunta de Jesus, o que tens preparado para quem será? Principalmente agora na jubilação. Até o ano passado eu não tinha casa. Nunca me preocupei em fazer uma casa quando estava no ministério. A minha preocupação era trabalhar para Deus e Ele proveria. E comecei a construir a minha casa no ano passado, no mês de junho. Eu tinha 18 mil reais. No mês de junho do ano passado, tinha 18 mil reais para construir a casa. E aí eu fiquei na dúvida,
jubilo ou não? E se eu jubilar e não tiver a casa em condições de morar? Aí eu fiquei naquela dúvida. Mas temos que avançar pela fé. E eu tomei a decisão. A pessoa foi à minha casa, um desses mestres de obra, fez o planejamento até a laje, 30 mil reais só para a laje, só a mão de obra. Né? Aí eu pensei, eu vou fazer pela fé, e comecei. Hein? Quando foi dia 15 de janeiro, quase 7 meses depois, o caminhão estava pegando a minha mudança e mudando assim para a casa que tínhamos construído. Não estava 100%, hoje está 98% pronta. Mas aí eu comecei a pensar, meu Deus, de onde saiu o dinheiro? Não ganhei na loteria, não roubei, não furtei de ninguém. Mas Deus começou a trabalhar. Comecei a receber o do INSS. Consegui receber uma ajuda do IAJA. IAJA é um plano de jubilação dos pastores, quando aposenta, recebe. Me adiantaram, que era para dar só em fevereiro, adiantaram para mim. Eu sei, irmãos, que pela graça de Deus, hoje tem um patrimônio lá, graças a Deus, onde minha esposa está felicíssima, e eu também. A Bíblia diz que a vida não consiste na abundância dos bens que possui, mas consiste em quê? Aí Jesus dá a resposta no verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é o quê? Rico para com? Irmãos, esse texto, ele me deixou inculcado esta semana. O que Jesus queria ensinar ao dizer que a pessoa que tem uma vida abundante, que sabe administrar bem a sua vida, é rica para com Deus? O que quer dizer rico para com Deus? O que quer dizer? Eu descobri 4 coisas. Eu só vou passar rapidamente, porque ainda tem mais algumas coisinhas para dizer para os senhores, mais algumas coisas, e aqui termina às 10h30, e eu preciso correr. Mas, por favor, eu gostaria que você marcasse isto, e que a partir de hoje, você não fizesse conforme diz os laodiceanos, porque há um texto lá, em Apocalipse 3, verso 15, 16, 17, dizendo, rico sou e de nada tenho falta. Isso é a pessoa que deixa Jesus de fora do coração. Mas o que quer dizer rico para com Deus? Vamos descobrir rapidamente? Eu convido você para 4 passos para descobrir como uma pessoa pode ser rica para com Deus. 2 Coríntios 8, verso 9. Eu vou rapidamente citar aqui o texto, porque eu gostaria de dar todo o recado que eu vim trazer para os senhores, de Deus. Note o que diz o texto sagrado, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por vós. Agora, note o final do texto. Para que pela sua pobreza, o quê? Vos tornasses o quê? O que é isso? O que Paulo está dizendo é o seguinte, que quando uma pessoa aceita o plano da salvação, quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, ela torna-se rica espiritualmente. Porque ela passa a ser filha do dono de quê? Do universo. 1 João capítulo 1, verso 11 a 13, diz exatamente isso. Queridos, uma pessoa rica para com Deus é aquela pessoa que aceita Cristo como Salvador. Se você tem Cristo, você tem aquele que possui todas as riquezas do mundo. Aquele que disse que abriria as portas dos céus. Aquele que nunca e jamais deixará um filho na necessidade, se não for para a sua honra e a sua glória. Segundo, passos para você ser rico em Deus. Olhe só o que a palavra de Deus nos diz em Tiago 2,5. Tiago 2, verso 5.
Diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus as coisas que para o mundo são pobres, ou melhor, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago está dizendo que quando Deus escolhe uma pessoa e ela aceita Jesus como Salvador, ela torna-se rica em fé. Rica em fé. Por mais difíceis que sejam os problemas que você vem enfrentar, a sua fé vai criar uma ponte para você passar por cima dos seus problemas. A pessoa que é rica em fé, não existe um obstáculo que venha destruí-la ou destruí-lo. Uma pessoa rica em Deus é uma pessoa rica em fé. E eu pergunto, como está a sua fé nesta manhã? Terceiro, Romanos 15, verso 13. Romanos 15, 13. Está escrito assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ah, que coisa fantástica, uma pessoa rica de esperança. Rica de esperança na volta de Jesus. Rica de esperança num novo céu e numa nova terra. Rica de esperança de que o mundo um dia será diferente desse. Sim, ricos em Deus são as pessoas ricas de esperança. Mas Timóteo, ou melhor, Paulo escrevendo a Timóteo, diz mais uma coisa que leva uma pessoa a ser rica em Deus. 1 Timóteo 6, verso 18. 1 Timóteo 6, 18 diz assim: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Toda pessoa rica em Deus, ela é rica em obras. Obras não para se salvar, mas porque já foram salvos. Eu quero agora fazer uma pergunta e dar 3 respostas para concluirmos o nosso assunto. Na parábola que Jesus contou, lá de Lucas 12, verso 20, ele diz: louco, hoje pedirão a tua alma e para quem será? E agora Jesus faz uma pergunta: o que tens preparado para quem será? Eu quero, nesta manhã, perguntar: preparado o quê? Jesus diz: o que tens preparado para quem será? Mas preparado o quê? Na vida, você prepara 3 coisas. Talvez você vai discordar de mim, porque você pode dizer: não, eu preparo milhares de coisas. Preparo Neston, preparo migal de aveia, preparo comida. Mas não é bem isso, não. Na vida, você prepara só 3 coisas. Jesus diz: o que tens preparado, para quem será? Primeira coisa que você prepara economias, bens materiais. Por isso, a criança estuda, trabalha, para preparar para a vida, para ganhar dinheiro. Todos nós preparamos para a vida para ganharmos dinheiro, para termos bens. E a pergunta de Jesus é: o que tens preparado para quem será? Isto é, os bens que você e eu estamos preparando, para quem será?
Existe um texto que eu não vou ler agora, mas se você olhar no livro de Eclesiastes, tem um texto fantástico, onde o rei Salomão, no capítulo 5, verso 19 de Eclesiastes, ele diz que os bens materiais são dons de Deus a nós. A casa que você tem, o carro que você e eu temos, os bens que nós temos, tudo que nós temos é um dom de Deus. Que coisa linda receber de Deus bens. Mas a pergunta de Jesus é: o que você tem preparado, isto é, os bens que você tem preparado, para quem vai ser? Aí você diria: bem, para os meus filhos, vou deixar a herança para eles. Mas permita-me dizer uma coisa para você. Você sabia que os bens que você tem e terá ainda só servem para 3 coisas? Todo o dinheiro que você tem e terá, todo, só vai servir para 3 coisas. Para Deus, para você e para o próximo. Fora disso, vem do maligno. Como assim, pastor? Eu acredito que quase todos aqui, ou todos, são adventistas do 7º dia. E sabem muito bem que aquilo que Deus nos dá não nos pertence, é dele, que vai voltar para ele. E todos nós sabemos que existem algumas coisas daquilo que nós ganhamos que não nos pertence. Aí eu cito 2 que os senhores conhecem muito bem: os dízimos e as ofertas. O pastor, de modo geral, quando ele recebe o salário, já vem descontado o dízimo. E eu tenho tido uma experiência muito bonita na minha vida, porque durante 37 anos, eu nunca tinha tido o privilégio de chegar à igreja e colocar o envelope de dízimo. Eu dava o pacto, mas não o dízimo, porque já vinha descontado. E agora eu tenho o privilégio de, ao receber o dinheiro do INSS, do IAG eles descontam lá, mas do INSS eu pego o envelope ali, agradeço a Deus, coloco, sábado que vem, vai ser o único sábado que eu vou estar lá no UNASP, vou entregar lá desse mês, se Deus quiser. Que privilégio, irmãos, no sábado de manhã a gente vir para a igreja, trazendo aquilo que é de Deus, o santo dízimo e as ofertas. Que privilégio! Então, os bens materiais que você e eu recebemos de Deus, uma parte não pertence a nós, é de Deus. E eu pergunto nesta manhã: o que você está ganhando, para quem vai ser? Deus tem ocupado o espaço dele dentro do seu dinheiro? Você tem sido fiel dentro do planejamento divino de dar as suas ofertas e dízimos? Você tem sido? Ah, pastor, eu tenho passado necessidade, dificuldade. Não estou perguntando isso. Estou perguntando se você tem sido fiel a Deus. Então, os bens que nós ganhamos, o profeta Malaquias diz: trazei para a casa do Senhor uma parte deles. Então, trazei os santos dízimos e ofertas. A igreja devia 60 mil, né? Hoje deve apenas 8. Graças a Deus, porque os senhores têm contribuído. Irmãos, vamos procurar dar o que é de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eu disse aos senhores que o dinheiro, ou melhor, os bens que Deus nos dá, só serve para 3 coisas. Primeiro, para Deus. Segundo lugar, para nós, para pagarmos nossas despesas, fazermos as compras, não de maneira excessiva. O governo abriu esta exceção aí das pessoas negociar com a dívida para elas ficarem livres para usar novamente o cartão e endividar novamente depois do Natal, não é isso? São espertos. Mas como você tem usado o dinheiro para você e sua família, tem usado de maneira como Deus espera, você tem separado uma pequena porcentagem numa poupança para emergências?
ou você gasta o dinheiro antes de ganhar? 2 princípios que eu descobri. Primeiro, não importe quanto você ganhe, gaste menos. Não importe quanto você ganhe, gaste menos. Segundo princípio, a chave para o sucesso financeiro, note bem, a chave para o sucesso financeiro é você poder dizer ao seu dinheiro aonde ele deve ir e não tentar descobrir aonde ele foi. Muitas vezes chega o final do mês, a pessoa fica desesperada, mas eu gastei com quem? Puxa vida, não é isso que acontece muitas vezes? Então, o grande segredo da vida financeira é você dizer para onde o seu dinheiro vai. E para isso você tem que ter um orçamento. E em terceiro lugar, o dinheiro deve ir também para o nosso próximo. 3 riquezas. Primeira, as riquezas materiais. Segundo, as riquezas morais. E aí eu cito, só vou citar o texto devido ao tempo, mas em Mateus 6, 19 a 21, Mateus 6, 19 a 21, Jesus diz: não ajunteis tesouros no céu, na terra, onde traças, ferrugem, corrói, mas ajuntai tesouros aonde? Cristo aqui está falando de valores morais. A irmã White, ela fala sobre isto, que devemos entesourar no céu uma nobreza de caráter, que é a única coisa que nós vamos levar conosco no caixão. É o caráter. Ajunte tesouros no céu. Uma vez um pastor estava visitando um fazendeiro, e aquele fazendeiro levou o pastor para um monte, e eles subiram aquele monte, e lá de cima podia olhar em todas as direções. E o fazendeiro disse assim para o pastor: pastor, toda a terra que o Senhor pode ver, no oeste, leste, norte e sul, me pertence. E aquele homem, todo orgulhoso, e o pastor olha para aquele homem, logo em seguida olha para o céu e aponta para o céu e disse: quanto o Senhor possui nessa direção? Podemos possuir bens para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, mas e para cima? O que estamos colocando nos tesouros celestiais? E eu termino dizendo aos senhores que o terceiro e principal bem que Deus quer que nós venhamos a acumular são os bens espirituais. Note que coisa bonita está escrito em Apocalipse 3, verso 11, é o penúltimo texto. Eu já estou com o meu tempo esgotado, mas eu gostaria de ler esses 2 últimos textos. Apocalipse 3, verso 11. Está escrito assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Note o que Jesus disse na parábola: o que tens, para quem será? E agora Jesus diz: conserva o que tens. Jesus não está dizendo: conserva a sua casa, conserva os seus bens, conserva o seu carro para a minha volta. Não é isso que ele está dizendo. Quando ele diz conserva o que tens, ele está falando de 3 coisas. Ele está falando da fé, ele está falando da salvação, ele está falando do conhecimento da palavra de Deus. Filhos, conservem. A palavra conservar aqui, este verbo na língua grega, quer dizer segurar firmemente, abraçar com força. Conserva a fé que eu te dei, meu filho. Conserva o conhecimento que eu te dei, filho. Conserva a salvação que eu te dei, filho. Conserva, porque eu venho logo. E eu termino com um bonito texto de um homem que estava dentro de uma prisão. 2 Timóteo, capítulo 1,
verso 12. 2 Timóteo 1, verso 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele, Jesus, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele. Irmãos, Deus quer que nós venhamos a depositar nos celeiros celestiais. Eu não sei como é que está a sua vida nesta manhã. Não sei como você veio à igreja hoje. Não sei como foi a sua semana. Mas eu gostaria que você saísse daqui lembrando do conselho de Jesus. Filho, não ande ansioso, preocupado, porque eu cuido de você. Se eu cuido dos pardais, em frente à minha casa tem um ninho de corujas. Desde que eu cheguei que moram lá, o casal. E eu fico ali olhando aquelas corujinhas, né? Elas passam quase o dia inteiro ali, olhando para a nossa casa, para o templo. E à noite, elas saem para caçar e Deus dá o necessário para elas. Se Deus cuida de seres ínfimos, né? Ele vai cuidar de você também. Gostaria você nesta manhã de atender ao convite do salmista. Entrega o teu caminho ao Senhor, a sua vida ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Gostaria você nesta manhã de reconsagrar a sua vida, dizendo: Senhor, ajude-me a administrá-la bem, porque eu quero guardar esse tesouro até o dia da tua vinda. Quem gostaria nesta manhã de reconsagrar a vida que Deus deu a você, se colocando em pé, dizendo: meu Deus, eu quero que tu guardes o meu tesouro. Existe um hino que fala sobre este assunto. Nós não vamos cantar devido mais o tempo. Guardará o meu tesouro até o fim. Eu gostaria que você, ao sair daqui, saia seguro de que Deus é um Deus que está acima dos seus problemas e Ele tem poder para resolvê-los, por mais difíceis que sejam. Não esqueça disto. E vamos pedir a Deus sabedoria para administrarmos bem a vida que Ele nos dá. E um dia, quando Ele voltar, Ele vai dizer: servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito, te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Oremos ao nosso Deus. Soberano Rei do Universo, Deus único, verdadeiro, amoroso, misericordioso, a nossa gratidão por esse dom tão especial que Tu nos deste, o dom da vida. Louvamos-te, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós desde o nosso nascimento até o presente momento. Tem nos dado o alimento, nos dado a roupa, nos dado um teto para nos abrigar, tem nos dado fé, esperança. Hoje somos ricos em Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós e Ele nos garante a vida eterna. Te peço, Pai querido, que Tu tenhas misericórdia de nós e ajude-nos a prepararmos os bens materiais, os bens morais e os bens espirituais, não apenas para este mundo, mas principalmente para os celeiros celestiais. Abençoa as pessoas que porventura vieram hoje aqui e estão com problemas, dificuldades na vida. Arranca, Pai, do coração dessas pessoas a inquietude, a preocupação, os anseios da vida. Acrescenta no coração dessas pessoas fé, ânimo, coragem, disposição, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Despede-nos com a Tua paz e abençoa a escola sabatina que teremos em seguida. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém.